O tema da live hoje é voz rica, voz pobre. Não tem o livro Pai Rico, Pai Pobre? Eu inclusive já li sobre que inclusive o Robert Kiyosaki também se inspirou. Ele tem a realidade lá do pai rico, ele tem um exemplo de uma figura que representou para ele o pai rico, o pai pobre, mas isso também é uma metáfora com relação a esse sabotador, a essa vozinha interna que às vezes te empobrece e às vezes te enriquece, às vezes te aproxima de um fracasso, às vezes te permite conduzir para o interior. Então é sobre essa vozinha, essa aí mesmo, ó, que deve estar aí agora na sua cabeça, entre o seu ouvido esquerdo e o seu ouvido direito. O que será que está passando aí agora? Lembra daquele desenho do Mickey que tinha lá os dois personagens, tinha o diabinho vermelho e tinha aquele anjinho branco? Não tem uma batalha? Parece que existe uma batalha constante na nossa cabeça. Então, se você aí também já percebeu, se você também reconhece que existe esse conflito, essa conversa interna, né? Essa voz perturbadora às vezes na nossa mente, seja muito bem-vindo, junte-se a nós, você não está sozinho. E o que eu tenho aqui, além de um exemplo, né, de um caso real, eu tenho passos práticos para você dominá-la. Então é sobre isso que vamos falar, sobre a voz interna, sobre essa conversa e a premissa, olha só, a inspiração desse tema por esses dois livros aqui, ó. O primeiro que eu li que me ajudou muito nessa mentalidade, nesse domínio, nessa percepção dessa voz, é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, ó, todo marcado, todo desenhado, todo cheio de páginas dobradas. E o segundo que eu não terminei de ler, mas estou finalizando, é justamente Dominando a Voz Interior. O autor é Blair Singer, super recomendo, ó, todo personalizado aqui com os meus rabicos. Então vamos lá, então isso funciona por quê? Porque eu comecei a perceber, a me inspirar várias pessoas de sucesso, vários autores que relatam esses casos práticos e eu me identifiquei. Após me identificar, quer dizer, depois de eu ler e conhecer isso na teoria, eu realmente apliquei numa situação difícil e desafiadora que eu passei na minha vida. Mas vamos entender aqui as situações, né, as possibilidades dessa voz. Se você já percebeu que existe essa batalha na sua voz, né, assim como tem lá o anjinho e o diabinho, então são sempre dualidades, né? O que são essas dualidades? São vozes antagônicas. Uma é uma voz que quer te aproximar de uma situação de vencedor. Ela quer falar que você é vencedor, que você é capaz. A outra, ela te conecta com fracasso, com perdedor. Então, são sempre opostas. Uma voz te direciona para a riqueza, para a prosperidade, para falar que você é capaz, para falar que você pode sim conquistar aquilo. A outra voz já te puxa para a pobreza. Ela te gera insegurança, ela fala que aquilo não é para você, que você não tem dinheiro, que você não deve preocupar com as finanças, não. Então, essa é a dualidade da voz rica e da voz pobre. Uma voz, gente, é aquele sopro, aquele pensamento que te impulsiona para o sucesso. A outra te segura e te conecta com o fracasso. Uma voz, por exemplo, ela pode plantar em você a sementinha do herói, aquela sensação de vencedor, aquele sentimento de capacidade. E já vem a outra vozinha e te conecta com o vilão, né? De que você não é bom o suficiente, de que você não tem habilidades suficientes. E normalmente, qual que é o sentimento perigoso que se instala? É a comparação. Né? E você olha para outras pessoas de repente que já fizeram aquilo que você quer fazer e se instala aquele sentimento tão doloroso e desconfortável de comparação. Então a primeira coisa é entender que elas são sempre essa dualidade. Uma é a voz rica, a outra é a voz pobre. Elas sempre têm esse conflito. Uma é a voz perdedora, a outra é a voz vencedora. Uma te conecta com o sucesso, a outra só quer plantar a semente do fracasso. E a questão é: qual dessas vozes que você vai deixar ganhar hoje? Qual delas que você vai deixar dominar? Porque é você que escolhe, somos nós que escolhemos. Será que a gente sabe mesmo qual delas que está no controle? Qual delas que está predominando ali em determinada situação? E eu vou introduzir aqui um pouquinho desses passos. Ainda não é o passo a passo na prática, não. Mas na teoria, um pouco assim, intrínseco na nossa cabeça, quais seriam as premissas para a gente enfrentar e dominar essa vozinha. Olha só, a primeira coisa é reconhecer. Vocês já ouviram? Vocês percebem? Será que isso acontece só comigo ou com as pessoas que eu venho conversando? Então me dá um joinha aí se você percebe, se você reconhece que existe uma outra voz, um sopro, uma conversa interna aqui, ó, entre o seu ouvido esquerdo e o seu direito. Então vamos lá. Quais são aqui os 3 primeiros passos para você gerenciar? Porque se você já admite que você já tem, já é um primeiro passo, né? Porque pior é quem tá aí sonambulando e acha que aquela voz faz parte, que aquilo pertence à pessoa. Não faz parte, essa voz não é você.
Então vamos lá. Primeiro passo é você perceber, você reconhecer que essa voz existe na sua cabeça e que elas são antagônicas. Uma te puxa para cima, a outra para baixo. Uma te quer ver vencer, a outra quer ver você perder. Uma é a voz rica, a outra é a voz pobre. Beleza, reconheceu, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você conversar, é você perceber se você conversa com ela ou se você deixa ela te impulsionar e você vive no piloto automático. Se você segue o que ela está falando de imediato. Tá? Então, esses ainda são os passos na percepção. Depois a gente vai para o passo massivo. Vão ter exercícios, ações práticas para você tomar. E a terceira premissa aqui ainda nessa parte de reflexão é você perceber de onde ela está vindo. É você se questionar mesmo, se perguntar, isso tem a ver com alguma emoção? Essa voz, essa ameaça de medo aqui tem a ver com alguma experiência que eu vivi no passado? Vamos dar 2 exemplos práticos aqui, ó. Se é alguma coisa financeira, se é alguma situação relacionada a negócios, alguma decisão que você precisa tomar, se você se questiona isso, você vai perceber assim, será que isso tem a ver com alguma frustração, com algum prejuízo financeiro que eu tive, com alguém que me passou para trás, né, em algum momento, alguma sociedade, alguma vez que eu arrisquei e não deu certo? Porque se você identifica que tem a ver com isso, ok, é aquela situação, né? Não é a situação nova, não tem a garantia de que vai ter o mesmo resultado daquela situação primeiro que aconteceu. Se é uma situação de relacionamento pessoal, por exemplo, não vou me envolver, não vou dar a chance porque eu já vivi uma frustração com alguém no passado. Então, dentro dessa parte de reflexão, a terceira atitude é de onde está vindo, né? De onde vem essa emoção. E outra, será que essa emoção é minha mesmo? Será que eu já vivi essa experiência ou alguém que plantou isso na minha cabeça? Tipo, pai e mãe com repetições, o próprio exemplo de falência ou de insucesso financeiro da sua família e seus pais te repetindo sempre aquilo, não faz isso, não dá passo maior que a perna, aonde você coloca o dinheiro dá errado, não se arrisque, não se aventure coisa que você não conhece. Então pode ser experiências que você mesmo viveu ou que por repetição e por exemplos, né, à sua volta, não sua família, amigos, irmão mais velho, um líder, um professor. E aí, gente, o fato é o seguinte, essa vozinha, olha só, agora a gente vai entrar numa parte muito grave, eu fiz até um desenho para vocês aqui, presta atenção que eu vou passar uma plaquinha com desenho, olha que chique. Essa vozinha, na maioria das vezes, ela tem sim a intenção de proteger, mas o que na verdade ela faz é desviar a gente dos nossos objetivos. Por quê? Porque ela desvia a gente exatamente daquilo que está nos incomodando. Ou seja, exatamente daquilo que iria nos tirar da zona de conforto. Então, o desafio é que essa vozinha, a pobre, a voz vilã, aquela perdedora, aquela diabinha mesmo, ela sempre coloca armadilhas e empecilhos para a gente não tomar a ação que a gente toma. E aí, olha o ciclo que a gente entra. Deixa eu dar uns exemplos aqui primeiro. Olha, você pensa, por exemplo, você tem uma ideia, aí você quer colocar aquela ideia em prática. Né? Você quer comentar com alguém ou lançar um projeto novo ou fazer um contato com o cliente, aí vem aquela vozinha que não quer que você saia da zona de conforto e fala: não, mas aí o que alguém pode pensar? Não, mas você não é bom o suficiente. Não tem essas frases assim? Sempre tem umas que predominam, né? Eu não sou bom o suficiente, eu não sou uma pessoa de negócios para encarar essa nova oportunidade. Ah, não, eu já sou muito velho. Ah, não, eu já sou muito novo. Ah, não, mas o que será que os outros vão pensar de mim? Isso já aconteceu comigo. Ah, não, mas essa ideia que eu tô trazendo, todo mundo já fez. Quem falou que essa ideia é nova? Então, isso são o que a vozinha vem plantando e a gente vai recuando, a gente vai diminuindo se der atenção, se der ouvido para ele. Não, eu sou muito jovem, eu não tenho experiência para isso. Será que vão gostar mesmo disso? Será que alguém vai curtir? Será que se eu convidar, alguém vai vir? Então, olha só, ela começa a colocar pedras no seu caminho para você não agir, para você não sair daquela zona falsa de conforto, que você está ali protegido, mas o preço da zona de conforto, o preço de não agir também é muito negativo, porque você está se frustrando, né? E olha para você ver se isso na realidade, pelo menos comigo e com todas as pessoas que eu conversei, se não é um fato real. Como que ela vai colocando essas pedras no seu caminho, além de te desanimar, além de te falar que você não é bom o suficiente, ela vai te desviando com distrações. Essa vozinha te faz com que você direcione a sua energia e o seu tempo para outras coisas completamente fúteis. Olha isso no dia a dia, em casa ou no trabalho de vocês, se isso acontece. Você sabe que tem que dar um retorno para aquele cliente que você pode ter a chance de fechar um negócio bem legal, mas aí vem a vozinha e fala: não, mas será que o seu produto é bom mesmo? Será que você está pronto para dar uma proposta para esse cliente? Será que alguém já não ofereceu uma coisa melhor para ele? Aí você não liga. Ao mesmo tempo,
Você vai ali e vai fazer um café para você lá na cozinha do seu trabalho. Aí só esse fato de você ter ido fazer o café já é a vozinha te empurrando, te criando uma resistência. Eu vou te mostrar o ciclo aqui, vocês vão ver que faz total sentido. Para mim que trabalho em casa, por exemplo, olha como é que funciona. Quando eu quero tomar uma decisão ou uma atitude, ou fazer alguma coisa que me tira da zona de conforto, que me incomoda, por exemplo, já foi no passado, hoje não é mais não, gravar um vídeo ou fazer uma live. Eu rodava milhões de desculpas. Eu ia pôr a comida da Tiffany primeiro, eu ia dar um retorno, eu ia checar os e-mails, eu ia checar o Instagram. São aquelas micro e fúteis ações que vão te desviando do que realmente você tem que fazer. Você vai na frente do espelho e vai ver se a maquiagem tá boa e acha que não, mas se eu entrar assim, a luz não tá boa. Aí, aquela hora a luz não tava boa, agora já não tá mais. Tudo vai criando essas pedras para te desviar do seu caminho. E aí, o ciclo, gente, é o seguinte. A vozinha vem e planta a insegurança, a falta de confiança, a ilusão de que você não está pronto, a comparação com as outras pessoas. E o fato é, olha para você ver como que tem a ver com essas atividades, com esse ciclo vicioso e com esse ciclo fútil que a gente vai substituindo de pequenas ações para não fazer aquilo que tem que fazer. Então, primeiro se instala a falta de confiança. A confiança, quando está baixa, quando você dá ouvido, né, que aquela experiência que você viveu frustrante, que aquela vez que você teve um prejuízo, que aquilo vai se repetir, que aquilo pode acontecer de novo, aí você abaixou o nível de confiança. Se você abaixa a confiança, se você duvida de agir naquilo, o que acontece? Isso foi fantástico para mim, gente. Você cria resistência. E o próximo passo depois da resistência é aquela palavra horrorosa, que eu até custei escrever ela aqui. Então vou voltar, olha, vou fazer um suspense aqui. A confiança está baixa. Por quê? Porque você ouviu a voz diabólica do perdedor, do pobre e do fracassado. Aí você instalou uma confiança. Será que eu vou mesmo? Só de ter pensado nesse será, com a confiança baixa, a resistência sobe. Você está você cria uma barreira, um nível de resistência e de inação. Você não se move. Com a inação, você faz o quê? Aquele palavrão. Começa com P. Procrastinação. Olha aqui. Seu nível de confiança abaixa porque você ouviu a voz perturbadora do diabo. Confiança baixa te gera resistência, sua resistência fica alta, aí você não age, você não toma atitude. Confiança baixa, resistência alta, você procrastina. A palavra é até difícil de escrever, de tão feia, olha. Procrastinação. Aí você procrastina. E por que é um ciclo? Porque quanto mais você procrastina, mais você compromete a sua confiança. Menos você acredita que você é capaz. Mais você se sabota e se enrola. Então, olha só, confiança lá embaixo gera resistência. Não confiar e resistir, colocar barreiras e não agir te faz procrastinar. Procrastinou, virou um ciclo. O que mais que a procrastinação traz? A procrastinação te gera cobrança, te gera pendência, que te gera aquela pressão, seja no trabalho, seja no relacionamento, e te gera estresse. E o estresse te deixa forte, confiante ou mais inseguro e te faz resistir de novo. Tá vendo que é um ciclo do demônio? Eu acho que tem tudo a ver com esse mais esperto que o diabo aqui, porque esse é o ciclo do demônio na nossa vida, gente. Só pode ser. E aí a gente começa a rodar, né? Lembra do passo 3 que eu falei ali ainda na parte de reflexão? Passo 3 qual que era? Qual que é o problema real? Qual que é a emoção? Eu vivi mesmo essa experiência? Então, se você puder resgatar e lembrar, mas espera aí, essa vozinha que está soprando aqui faz algum sentido? Eu já vivi alguma frustração? E se eu vivi, qual que era a situação? Qual que era o cenário, né? Como que eu era nesse momento? Porque uma não tem conexão com a outra. E aí, simplesmente o fato de você se questionar já é libertador. Por quê? Porque você pode tomar uma decisão consciente na realidade, não no medo daquela outra experiência, daquele outro momento do passado da sua vida. Entendeu? Então, só de você questionar se aquela situação realmente existiu, de quem que é aquela voz, se aquela voz primeiro é sua ou não, ou se foi alguém que plantou ela em você. Olha os exemplos, por exemplo, de quando Olha os exemplos, por exemplo, quando são pessoas de fora, né, que plantam essas vozinhas na nossa cabeça. Professores, amigos, cônjuges, seus próprios pais, com boas intenções. Muitas vezes a intenção é sim nos proteger, mas olha como que, né, falando aqui da mentalidade da riqueza e da pobreza. Quando você quer assumir um desafio e você lembra que seu pai falava assim, não, mas você acha que dinheiro dá em árvore? Você acha que dinheiro é fácil de conseguir? Você pode sair assim se aventurando?
Gente, tá dando para acompanhar? Peraí que eu acho que eu avancei muito aqui. O que vocês acharam do ciclo da confiança, resistência e procrastinação? Fez sentido o ciclo? Porque eu fiquei alucinada quando eu percebi que, gente, e são 15 segundos para você enfrentar essa etapa da resistência. Em 15 segundos, 10, 15 segundos de raciocínio que você fala, não, peraí, isso é uma voz, tá querendo abaixar minha confiança, tá me impedindo de agir. Você venceu, legal, o pessoal dando joinha. Em 15 segundos, ó, que você refletir e não resistir, pula da cama, age no impulso, vai pra academia, joga aquela comida que você vai te engordar fora, sabe? Pega o telefone e liga. Nesses 15 segundos aqui, ó, você quebra a resistência e evita a procrastinação. Mas então, beleza, era só pra saber se vocês estão vivos. Não dá pra dar um grito, então quem tá vivo dá um joinha. É assim mesmo, gente. Agora eu já falei que eu virei cara de pau pra vir aqui falar com vocês, pra passar a mensagem que eu tô estudando, aprendendo e que tá servindo pra mim na prática, tá? Então, voltando aqui, como é que funcionam essas vozinhas na prática, né? Nos exemplos aí por repetição? A nossa família, nosso pai, os nossos amigos que falam pra gente que, não, mas a nossa família é pobre. Aqui em casa nunca teve um exemplo de sucesso. Isso não é pra você. Né? O dinheiro, não coloca dinheiro nisso não, porque o dinheiro ele é a raiz de todo mal. O dinheiro destrói as relações. Aonde entra dinheiro, tudo se complica. Não mexe com isso não, sabe por quê? Quem tem dinheiro tem muito problema. E aí, quando você for tomar uma atitude, mesmo que você mesmo nunca tenha passado por essa experiência, nunca tenha vivido nada que te fizesse ter esse trauma, essa vozinha, se você ouve, você já gera insegurança, você já desacredita do seu potencial, você já deixa crescer essa falta de valor em você mesmo e essa desconfiança. E aí, na desconfiança, você cria aquela barreira, aquela resistência relacionada àquela experiência que veio de um outro lá com relação a dinheiro ou com relação às finanças. Tem muito esse tipo de exemplo negativo com relação à autoestima, né? Não, você é burro, você não é inteligente o suficiente, você não aprende, então nunca dê um passo maior que a sua perna, nunca saia da sua zona de conforto porque você não tem habilidade, você não é bom o suficiente. E aí são essas vozes interiores, gente, que a gente deixar ela crescer, ela dominar. Por isso que eu falei lá no início que é uma escolha. Primeiro, você admite que tem. Segundo, percebe se te pertence ou não. Questiona de qual experiência que ela vem. O fato é que são essas vozes interiores que determinam o nosso resultado. Eu entendo, eu vim e comprovei que esse sucesso é possível. Eu sei que é real, mas a minha situação é diferente. Por isso, eu jamais conseguiria fazer algo do tipo. Soa familiar isso para vocês? Deixa eu te contar uma coisa aqui. A sua situação ou a minha situação não é diferente. Não tem nada que você já possa ter passado que ninguém mais no mundo passou e superou. Problemas financeiros? A maioria das pessoas que eu conheço. Uma rejeição amorosa? Você acha que é exclusividade sua? Experiências ruins? Você acha que só você viveu? Problemas de família? Uma DCA, sua família é mais complicada do que do resto todo que superou e que chegou, atingiu algum sucesso? Problemas de saúde? Será que é só você que inventou? Então, assim, todo esse kit, esse pacote é comum para todo mundo. Isso, gente, só não age quem deixou a vozinha interior dominar. Aquela, a gente chama de little voices, né, em inglês. As little voices superarem a sua capacidade de agir. Então, as pessoas vão no evento, percebem que é possível, querem uma transformação, têm um plano, têm um propósito desenhado para elas, têm um potencial que só elas têm, mas a vozinha de que não, mas você lembra? A sua criação foi muito difícil. Não, você lembra? Você teve aquela decepção amorosa. Aconteceu aquele fato tão trágico na sua família, na sua saúde, no seu caráter, né? Ou na sua formação sexual, né? Uma experiência de abuso, de estupro, é uma coisa super comum nesse meio que a gente convive de pessoas querendo superar esse tipo de trauma. Isso, achar que isso só acontece com você, que é uma realidade só sua, é mentira. É apenas a voz interior instalando resistências. Então, tome essa decisão agora de que você não vai mais deixar isso acontecer e comece a perceber, a identificar essas little diabólicas voices que tá entre o seu ouvido direito e esquerdo, que você vai ver que elas não te representam. Agora sim, vamos para o passo a passo aqui da riqueza. Vou trazer 6 passos aqui, eu até anotei aqui. 6 passos para você atuar na prática mesmo. Então, vamos lá. Passo número 1. É você identificar essa voz. Ela existe? Agora aí, na sua mente, o que está passando na sua cabeça aí agora?
Pode ser um julgamento, pode ser uma pressa, pode ser alguma coisa está passando na sua cabeça aí agora. Pare e perceba. O primeiro passo é identificar essa voz. Alguma perturbação, alguma conversa interior está acontecendo. Segundo passo, questionar de onde ela vem. Isso pertence a mim? Isso é alguma experiência que eu já vivi? Qual a emoção que está por trás aqui dessa voz, dessa conversa interna, desse diálogo aqui que eu estou dando atenção? Terceiro passo, você fazer uma lista de onde essas vozes vieram. Não, essa realmente veio de mim. Eu lembrei que quando eu tive uma loja de moda, eu não fui bem sucedida e eu tive que fechar a loja com prejuízo. Tô contando uma história real. Aí você lembra, tá, mas passou, aquilo foi naquela experiência, eu não entendia nada, eu nem gostava do segmento, eu nunca nem analisei aquele mercado, eu entrei de paraquedas. Então, quando você anota e faz a lista de onde está vindo mesmo aquele pensamento, aquela voz, gente, é libertador. Você fala, nossa, mas é isso mesmo? Era isso que estava me travando? Então esse é o passo número 3. Passo número 4, agora já é o combate, agora já é a ação massiva. Você vai, além de questionar, você vai conversar com ela e vai dizer, obrigada por sua opinião. E isso, gente, é ferramenta desse treinador aqui, ó, internacional, tanto que a orientação dele, ele vai falar em inglês, thanks for sharing, obrigada por compartilhar. Thanks for sharing, não, e cancela. Cancela a voz, obrigada, cancela, tchau, ok. Obrigada por sua opinião. Então, o passo número 4, você responde ou em voz alta ou no seu pensamento. Obrigada por compartilhar, thanks for sharing. Ok, cancela. Passo número 5, é 5 mesmo? Tem ninguém contando aí, né? Passo número 5, você vai fazer isso de forma consistente. Então, pratique, repita e repita nas menores situações, gente. O que foi que aconteceu outro dia? Eu precisava escolher um profissional aqui para fazer uma limpeza aqui nos meus sofás. Limpar, impermeabilizar, higienizar. Aí fiz 3 cotações, aí eu percebi que foi assim, era o melhor preço, mas assim, eu fiquei insegura. Eu falei, que vozinha é essa de insegurança que tá falando? Eu vou dar o voto de confiança sim. Eu não vou perder o melhor custo-benefício por ficar desconfiando de um profissional que eu não conheço. Então, nas situações mais bobas, aplica, repete, repita e vai fazendo isso de forma consistente. Deixa eu colar aqui, ó. Então, passo número 1, identificar a voz. Passo número 2, isso aqui é para vocês tirarem um print. Passo número 2, questionar de onde vem essa emoção. Passo número 3, fazer uma lista dessas experiências acima para você se libertar. Passo número 4, dispensa, agradeça a voz, fala obrigada por sua opinião e cancela. Passo número 5, repetir. E o passo número 6 é o que eu mais gosto, porque ele faz parte assim... Ele é muito prático, ele faz parte do nosso dia a dia, da nossa realidade o tempo inteiro e tem muito a ver com essa nossa capacidade de acreditar na gente, de aumentar o nosso nível de confiança, porque lembra que a base toda é a confiança. Se você estiver confiante, você não vai ficar resistente. O seu nível de confiança estiver baixo, a resistência aumenta. Então, o passo número 6 é o seguinte, ó, vocês vão colocar isso em prática a partir de hoje. Ao receber um elogio, qualquer tipo de elogio, pessoal, profissional, alguma coisa do seu passado, alguma coisa no seu físico, a cor do cabelo, do batom, o jeito que você está se comunicando, receba o elogio sem justificar, sem devolver para a pessoa. Nossa, o cabelo tá bonito, mas o seu também tá mais bonito. Não, criatura, receba, se aproprie desse elogio. Perceba como isso que é comum. Nossa, Flávia, eu gostei dessa calça. Não, mas essa eu comprei baratinha. Gostou da calça? Que bom, estou bem, eu gosto de estar bem comigo mesma, obrigada. Receber um elogio, se aproprie dele, não devolva e não fique se diminuindo ou justificando porque, não, mas isso é, como é que a gente fala? Isso é bondade sua, é gentileza da sua parte, eu nem tô bem assim não. Eu fiz uma palestra sábado agora, recebi muitos elogios, muitos feedbacks e eu fui preparada para isso. Eu me apropriei, falei, obrigada, recebo, é isso mesmo, que bom que passou isso. Ao invés de falar, nossa, mas podia melhorar, pode ser melhor, no fundo depois eu me dei o feedback, a gente sabe as melhorias que a gente tem que atuar, que agir massivamente, mas eu me apropriei daquele momento, daquela energia de merecimento.
em qualquer tipo de elogio. Muita gente faz assim, nossa, mas não, nem é isso tudo também não. Não, nem foi assim, gente. Isso pode parecer humildade, pode parecer que isso é nobre, não tem nada de nobreza e de humilde você ficar se diminuindo. Até porque a pessoa está te presenteando, a pessoa está te dando ali a oportunidade de te dar um presente que é um elogio, ela está te doando aquele elogio. Se você devolve, se você não aceita, você está desmerecendo a atitude dela, né? Para existir um doador, tem que ter um recebedor. Então a pessoa está ali te oferecendo algo, um elogio, e você já se rejeita. E o que isso tem a ver? Isso gera ansiedade para você, isso gera dúvida, né? Você se torna menos confiante. Confiança, resistência, procrastinação. Tudo vem da vozinha de você não se sentir merecedor, não se sentir bom o suficiente para receber aquele elogio. Olha só como que uma simples voz interfere, né, nas nossas atitudes, na nossa autoconfiança e no nosso dia a dia. Se você melhora a sua capacidade de questionar, de avaliar, de reconhecer mesmo e de redirecionar essa voz, a sua vida vai sim ter um significado mais rico, né? Porque a gente fala de tudo aqui, de desenvolvimento, de autoconhecimento, mas no fundo eu quero te ajudar a conduzir para a prosperidade, para a riqueza. Mas antes da riqueza vem a prosperidade. E só vem a prosperidade se a gente enfrentar esses fantasmas de confiança e ir em busca do que a gente realmente quer. Nas finanças, no sonho, na carreira, nas relações. Tudo isso está ligado. Então, o que isso, Flávio? Tratar a vozinha interior tem a ver com riqueza, com prosperidade, com finanças, tem tudo. O caminho para o desenvolvimento financeiro ele é lapidado pelo desenvolvimento pessoal, pelo desenvolvimento humano. Primeiro você se torna próspero, forte, seguro, bem relacionado, depois você enriquece. Riqueza é de dentro para fora. Ninguém tem nada contra riqueza, dinheiro, fortuna, bens materiais, nada contra, mas isso é de dentro para fora. É o famoso ser, fazer e ter. Primeiro você se torna, primeiro você é. Sendo, você age. Agindo, você recebe. Em inglês é be, do, have. Ser, fazer e ter. Be, do, have. E depois que você age, essa energia prospera, né? Essa abundância circula ao seu favor. Apertei o play e fui, hein? Quem tá vivo aí, dá um oi. Quem tá vivo aí, dá um grito. Como é que eu tô de tempo aí? Comecei meio-dia, tá encerrando? Alguém, algum comentário, alguma participação? O ciclo que eu queria falar pra vocês é esse, gente. Então, falamos aqui desse famoso e poderoso e perigoso ciclo. Famoso, poderoso, perigoso. Baixa confiança, muita resistência, procrastinação, veneno, te gera menos confiança ainda e vai nesse ciclo. Falamos aqui dos passos reais para você. Quem aí vai colocar em prática a questão do elogio? Quem vai praticar receber um elogio, se apropriar, não devolver o elogio, tomar posse dele, se sentir merecedora, primeiro para se valorizar e depois para permitir que a pessoa esteja te dando elogio. Quem que vai colocar em prática essa questão do elogio e vai me contar depois alguma situação que recebeu? Gente, eu pratico isso todo dia e eu me pego devolvendo e recusando elogio o tempo inteiro. Mas é muito gostoso treinar isso e não é à toa, os resultados vêm, né? Porque a nossa confiança está subindo, a nossa autoestima está subindo. Olha só que coisa mais simples e poderosa de colocar em prática. Então, o primeiro desafio é perceber a voz interior, neutralizar quando ela vier e agradecer a participação dela, né? Identificar de onde vem, agradecer a participação e depois o exercício de receber e se apropriar dos elogios. Combinado? Então essa semana eu vou estar num evento, no Mais Um Protagon, eu compartilho com vocês. Se for surgindo algum tema aí pra gente fazer na última live, vocês podem mandar. Adorei muito a participação de vocês. Quem não participou vai ficar gravado. Quem participou aí, eu percebi uns joinhas, uns elogios, acho que foi bem poderoso, foi bem legal. Eu adorei trazer porque eu realmente vivi isso na prática, tá? Com os meus sabotadores, com os meus fantasmas e tomei a ação. Eu evitei a resistência. Acho que eu nem contei como é que foi, né? Eu evitei a resistência e passei a lutar, a combater aqueles 10 segundos de resistência, que é quando a vozinha se instala e nos domina. Bora lá, gente, não fica muito longo e depois o pessoal do gravado assusta. Beijo, até a próxima!